noite. Estou muito feliz em receber todos vocês e dar início ao nosso novo projeto, que é o Papo Aromático. O nosso objetivo é facilitar e tornar acessível o uso dos óleos essenciais, desmistificar o uso, mostrando, de forma prática esses usos, estarmos mais próximos de vocês, para criar um canal semanal para tirar dúvidas, bater papo, contar experiência, compartilhar sucessos nos usos, outras formas que a gente vai vendo clientes, amigos, familiares usando e que têm obtido sucesso. Então, a gente chama vocês agora para entrar nas nossas casas. Somos 4 amigas. Sim, estamos 3, mas temos uma Oil Lover Mirim, que é a Helena, e também faz participações especiais. Inclusive, já passa os olhinhos nas bonecas, já está super familiarizada aí com os usos. Meu nome é Lia. E a DH é concessionária. Eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga e, posteriormente, eu fiz administração e hoje eu atuo como administradora no mundo corporativo, mas o título que mais enche meu coração atualmente é o de aromaterapeuta, que foi pelo qual eu me apaixonei pela do Terra e atualmente estou no negócio por ter me apaixonado pelos óleos essenciais. Foi um momento muito propício da minha vida e fui cada vez mais conhecendo a empresa e vendo que os valores dos propósitos coincidiam com os meus. Então, eu quero cada vez mais compartilhar, divulgar, levar a terapia para onde eu puder. E o Papo Aromático vai ser mais um canal que a gente vai ter para fazer isso. Hoje, a gente vai começar falando pelo meu queridinho lavanda, que eu sei que é o queridinho de muita gente. É difícil uma pessoa que não pensa em óleo essencial não se recorde da lavanda ou que já tenha tido alguma experiência com ela. Foi o meu primeiro óleo essencial da do Terra que eu conheci. E eu conheci quando eu estava passando por um momento de dificuldade muito grande emocional. Eu estava fazendo um tratamento médico e eu não queria mais ficar dependente apenas dos remédios. Eu queria utilizar alguma outra solução que fosse mais natural e que me pudesse ir tirando esse remédio, desmamando, claro que sempre com acompanhamento médico, nunca por minha conta. Então, eu vou começar falando dos benefícios emocionais da lavanda, depois a Jaque vai entrar com os benefícios físicos. Não, desculpa, ao contrário. Eu vou falar dos benefícios físicos, a Jaque vai falar dos emocionais, e a Nath vai finalizar com as características, as formas de uso, origem e várias informações relevantes sobre a lavanda. Dúvidas vocês podem colocar no chat, ou também, depois que a gente finalizar a gravação, a gente pode abrir as câmeras, abrir os microfones e conversar, atendendo personalizadamente, cada um de vocês. Então, quando a gente pensa na lavanda, vou começar falando dos aspectos físicos. É muito comum a gente pensar no suporte para o sono tranquilo. Mas não é só o sono tranquilo que é o benefício da lavanda. Dentro de um único frasquinho de óleo essencial, tem muitas moléculas aromáticas, várias delas com características únicas. A lavanda ela vai ser um óleo excelente para diminuir o estresse, os sentimentos ansiosos, o nervosismo. Para a pele, ele vai ser um alívio para as queimaduras, seja por fogo, a gente está ali cozinhando, mexeu numa panela, queimou o dedo, pode aplicar a lavanda pontualmente na região pura, que ele é um óleo seguro.
Se for uma queimadura de grandes extensões, aí sim a gente vai diluir, principalmente para usar menos produto e penetrar na pele e ficar por mais tempo atingindo as camadas que a gente precisa ali, derme, epiderme, e ter o melhor benefício. As queimaduras de sol também, quando a gente se expõe ao sol, queima, passa um pouco, né, do limite ali de sol que a pele suporta, a gente pode utilizar a lavanda de forma diluída no corpo todo, na pele, com óleo vegetal para ser o veículo carreador e aplicar na área com mais abrangência, óleo de um creme de base neutra. O creme da terra é muito bom. Ele não tem aditivos sintéticos, então ele é muito benéfico para a nossa pele. Ele também, o óleo essencial de lavanda, ele vai amenizar cicatrizes. Então, vai ser excelente para o suporte dos cortes, para as feridas, para as bolhas, para as alergias de pele, por causa das suas propriedades cicatrizantes. Aquelas picadas também de inseto, seja até um pernilongo à noite, ou foi para um lugar aberto, ao ar livre, e teve alguma picada de um bicho que a gente às vezes nem sabe qual é, a lavanda ela vai ser um alívio, e inclusive para acalmar aquela pele e o organismo conseguir mandar células de defesa para combater aquele processo inflamatório que está começando ali. A lavanda também é indicada para um uso combinado com a melaleuca nos casos de cândidas. Ela vai ser um suporte nesse tratamento. Nesse aspecto, a gente também tem que pensar no indivíduo como um todo, analisar porque quando existem esses aspectos de cândida por repetição, o que pode estar além afetando esse indivíduo. É uma questão imunitária, é uma outra questão, às vezes até gástrica, que está levando aquela cândida a chegar, seja no trato urinário, seja no trato ginecológico. Então, ela também vai ser um alívio nesse momento. A lavanda também vai ajudar nas reações alérgicas de pele e respiratória. Então, para as crianças, a gente pode utilizar, inclusive, aliando o lemon, que é o limão. Quanto tempo eu fiquei usando karatê, assim, saudável, E o peppermint, fazendo um blend para passar no pé, na sola dos pés, na coluna, ou até colocar no difusor. Também é muito benéfico. O suporte respiratório que a lavanda traz, ela vai ajudar até naquelas crises de falta de ar que são originadas pelo nervosismo, pela inquietação, trazendo calma, relaxando, para que a gente consiga respirar. Porque às vezes a pessoa está tão agitada, está tão inquieta, que ela esquece de respirar. Respirar profundamente, que vai ser uma respiração que vai oxigenar bem o nosso cérebro, que vai nos permitir ter um desempenho nas atividades que a gente está realizando. Eu perguntei quanto tempo eu lutei karatê. Eu perguntei quanto tempo, não quanto tempo dura o karatê. Por suas propriedades antiespasmódicas, a lavanda vai aliviar cólicas. Eu gosto muito de associar, nesse caso, a lavanda com peppermint. Então, eu coloco, por exemplo, 2 gotas de lavanda na palma da mão mesmo, 2 gotas de lavanda, 2 gotas de peppermint, umas 10 gotinhas de óleo de coco, ou faz uma pocinha, mistura na mão mesmo e passa na região ali do baixo ventre, porque geralmente é uma área maior, né? E aí a gente vai precisar um pouco mais de óleo. E para mim super funciona. A gente sabe que existem outros óleos que também atuam nessas questões antiespasmódicas e aliviam a cólica, mas para mim super funciona a lavanda com peppermint. A lavanda também vai ser um suporte para a hipertensão arterial, para os sangramentos nasais, para a conjuntivite.
Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente nunca vai utilizar óleo essencial dentro do nariz, dentro do ouvido, dentro dos olhos. Então, a gente vai fazer uma diluição e vai aplicar ao redor. Então, nariz, sangramento, vai passar aqui embaixo do nariz, vai passar aqui, que às vezes, né, já tá, o gotejamento está maior. Na conjuntivite, vai fazer uma diluição e vai passar ao redor do olho, nunca dentro. E a lavanda tem uma ação muito bacana, que é a ação antinociceptiva. O que é isso? É a redução da nossa capacidade de perceber a dor, principalmente naqueles momentos que a gente está passando por uma situação de emergência. Então, se a gente tem que prestar atenção na emergência, tem que prestar atenção na dor e está sentindo muita dor, a gente às vezes não consegue pensar, não consegue tomar uma decisão, não consegue ver o que você precisa de fazer. Então, a lavanda ela vai ajudar a gente a acalmar, a diminuir essa sensação de dor e, consequentemente, tomar uma atitude naquele momento. A lavanda é um óleo muito seguro para a gente usar com crianças, com bebês, com idosos. Ela não possui contraindicações quando usados com doses fisiológicas e doses terapêuticas. Ela é muito segura. Ela beneficia tanto a pele oleosa como a pele seca por ter propriedades equilibrantes. Nós vamos disponibilizar para quem desejar um e-book com o assunto que a gente está conversando, com todas as informações que a gente está falando. Então, podem entrar em contato com a gente através dos nossos Instagrams ou mandar mensagem no grupo e a gente vai enviar esse e-book. Inclusive, nesse e-book, a gente colocou uma receita de um blend utilizando a lavanda para uma pele saudável. E a lavanda também vai ser uma opção para auxiliar nas dores de cabeça, principalmente aquelas dores de cabeça que estão no início do processo. Se ela for emocional, se ela for por preocupação, por ansiedade, também vai ser muito benéfico. Eu vou passar a palavra para a Jaque, que vai falar dos benefícios emocionais. Obrigada, Lilian. Boa noite, gente. Muito bom ter todos vocês aqui. Eu sou a Jaque, eu sou a mãe da Helena. A Helena não está aqui hoje porque hoje o pai não está trabalhando, está de folga. Mas eu já estou vendo uma cabecinha passando por aqui. Logo ela chega. Eu sou formada em informática, gestão financeira. Minha segunda graduação, olha lá, é pedagogia. E hoje eu atuo como coordenadora pedagógica da rede municipal e comecei a fazer aromaterapia. Tchau. Comecei a fazer aromaterapia também porque me encantei com todo o processo. E vamos fazer bagunça. Obrigada por estarem aqui na minha casa. Aqui realmente a gente usa os olhos para tudo. Mas diferente das meninas que começaram com lavanda, o meu chamado, assim, o que me chamou para a aromaterapia e para a doTERRA, em consequência, foi o frankincense. Então, ele foi a minha carta de entrada para esse mundo. A lavanda, eu vou ser honesta, eu vou confidenciar para vocês que no início, até eu falei com a Fê, eu tinha um problema muito sério com o aroma da lavanda. Eu não conseguia usar lavanda, eu usava na Helena, mas depois eu corria lavar a mão, porque eu não conseguia com cheiro. Conversando com a Fê, conversando com a Lilian, elas comentaram questões, toda vez que a gente tem algum problema com algum aroma, a gente tem que analisar as questões que estão por trás disso. E eu fui pensando, e lembrei que no início da gestação, eu tinha comprado naquele desespero de não ficar com estria, eu tinha comprado um creme para estria daquela marca que cuida da mamãe e do bebê, e era de lavanda. No início da gestação, quando estava assim, enjoo, náusea, a 1000,
daquela época eu não consegui mais usar lavanda. Então, eu fui trabalhando essa questão com o meu emocional, lembrando que aquela época passou. Hoje eu já consigo usar lavanda, eu coloco no difusor, eu passo na Helena sem problema nenhum. Hoje eu faço um uso muito legal da lavanda aqui em casa. Mas eu tive que trabalhar o meu emocional também nessa questão, tá? Então, aí vem o interessante do também estar falando da lavanda nos aspectos emocionais, né? O óleo essencial de lavanda, ele é universalmente usado como balanceador do corpo e também ele trabalha qualquer aspecto que o corpo precise, emocionalmente falando também. Como equilibrante, ele vai ajudar a regular o sistema nervoso, vai acalmar, ele vai animar. Já como tônico nervoso, ele vai trabalhar as debilidades, ele vai trabalhar a aceitação e ele vai trabalhar a melancolia também, tá? Ele ajuda a aliviar sentimentos de tensão e ansiedade, tá? Ele é um relaxante para a mente. Então, quando a gente fala de acalmar, a Lilian falou dele acalmando as questões de pele, de dores, ele auxilia nessa parte. E ele também auxilia na calma emocional que a gente precisa no dia a dia, tá? Um aspecto muito importante dele, ele é conhecido como óleo da verbalização. A Fê fala muito isso nas aulas, né, Fê? O óleo da verbalização é o lavanda. Mas em que aspecto da verbalização? Ele ajuda a acalmar a insegurança, aquela insegurança que surge quando nós corremos o risco da gente se expor, quando a gente precisa colocar os nossos pontos de vista e os nossos sentimentos. Então, quando a gente precisa comunicar, ele vai acalmar bastante as nossas emoções nesse aspecto, tá? Ele age no medo que a gente tem de não ser amado, de não ser visto, de não ser ouvido, tá bom? Outra coisa que a lavanda ajuda é aqueles que escondem o verdadeiro eu, tá? Aquela pessoa que tem resistência em expressar-se verdadeiramente, em falar realmente o que pensa, em ser assertivo na comunicação. Ele vai ajudar muito nesses aspectos, tá? A lavanda apoia a liberação da tensão que surge com o medo de colocar-se, o medo da rejeição, com medo de ser pouco atraente, sabe aquele aspecto do o que os outros vão pensar de mim. Então, a gente eu uso lavanda muito nesse aspecto, quando eu tenho que fazer uma comunicação e ela tem que ser assertiva, quando eu tenho que ter uma conversa séria, quando eu tenho que fazer uma intervenção que sai da minha zona de conforto, sendo coordenadora, né? Isso acaba sendo muito comum. E toda vez que eu saio da minha zona de conforto em relação à comunicação, lavanda está sempre comigo, tá? E através dela, as pessoas sentem-se fortalecidas e corajosas, tá? Ela consegue desbloquear a comunicação, a pessoa consegue encarar o medo da rejeição, tá? E mostrar quem ela realmente é, o que ela realmente pensa, e aliviar o medo do desconhecido. Então, ele vai trabalhar muito esses aspectos do realmente, o que o outro vai pensar de mim, o que eu estou falando, se eu estou conseguindo atingir aquele que eu preciso atingir. Ela encoraja a honestidade emocional, ela auxilia a pessoa a expressar o seu pensamento, os seus pensamentos e os seus desejos, mesmo que sejam os mais íntimos, tá? Então, para finalizar, a gente tem que lembrar que a lavanda, ela liberta a pessoa para que a pessoa mostre quem ela realmente é, de forma assertiva, de forma pontual, mas ela consegue lidar com os medos dessa comunicação que nós precisamos fazer, principalmente com aquelas pessoas que são mais introvertidas no processo. Olha a mão dele, Alessandra. Agora, Nath, passo para você falar das questões de uso, de origem. Fica à vontade. Boa noite, pessoal.
Meu nome é Natália, eu sou formada em Direito, sou advogada. Eu comecei a utilizar os óleos essenciais tem mais ou menos uns 3 anos. Eu comecei pelo óleo Brief e eu me encantei pelos óleos essenciais e pela do Terra. O Brief me ajudou demais. Eu tinha muitas questões respiratórias e eu fui me encantando pelo Brief. Ele me ajudou muito. E a partir do Brief, eu fui conhecendo os outros óleos. E aí, no ano passado, através da Fê, eu fui conhecendo cada vez mais os óleos e fui me encantando cada vez mais, porque quando a gente vai conhecendo os outros óleos, a gente vai vendo os outros benefícios dos óleos. E aí eu fui conhecer a lavanda. Eu demorei para conhecer a lavanda. Eu fiquei durante muito tempo só com o Brief. Mas aí, depois que eu conheci a lavanda, eu me encantei ainda mais, porque a combinação do Brief com a lavanda é uma combinação maravilhosa. É assim, é a minha combinação preferida, é a combinação do Brief com a lavanda. E eu acho que todos nós, né, de alguma forma, né, como a Jaque falou, já conhecíamos o aroma da lavanda, mas é um aroma sintético, né? Então, é muito diferente do aroma do óleo essencial da do Terra de lavanda. Então, quando a gente realmente conhece o óleo essencial de lavanda, a gente se encanta. A origem, né, do óleo essencial de lavanda, da do Terra, ele é da França e da Bulgária. E é um óleo muito puro, a gente vê que é muito diferente, né, dos outros aromas de lavanda que a gente conhece, às vezes, de um creme, de um perfume. E a gente consegue sentir os benefícios logo no início, porque a gente vê a pureza do óleo. A gente sente, né, a pureza do óleo. E eu queria falar um pouquinho para vocês das formas de uso, porque muitas vezes a gente pensa na lavanda, a gente pensa, né, nos benefícios para o sono, e não pensa nos outros benefícios e nas outras formas de uso que a gente tem para usar a lavanda. E a lavanda é um óleo muito rico, que pode ser utilizado de diversas formas. Da forma aromática, a gente pode utilizar, né, no difusor, como muitos já conhecem. Através do difusor, você pode colocar algumas gotinhas de lavanda, ele combina bem, tanto sozinho como com a maioria dos óleos, principalmente os óleos cítricos. Com o Brief é a minha combinação preferida, principalmente à noite, para uma noite mais relaxante. O óleo essencial de lavanda com Brief é uma combinação perfeita. Mas para quem não tem o difusor, o óleo essencial de lavanda, mesmo assim, pode ser utilizado de diversas outras formas. À noite, você pode fazer uma inalação com óleo essencial de lavanda, passando uma gotinha na mão, diluído com um pouquinho de óleo vegetal, e faz a inalação levando as mãos até o nariz, e com uma respiração profunda. Mas o interessante desse tipo de inalação é você tirar um tempo para você, tirar uns minutinhos ali para estar com você naquele momento de inalação, de não ter aquela inalação como um momento automático, porque muitas vezes a gente fala, não, vou fazer a inalação ali agora, faz correndo, faz com pressa, mas que a gente possa, né, realmente ter aquele momento, sentir aquele momento e estar presente ali. E aproveitar aquele momento da inalação, de respirar profundamente, e te tirar aqueles minutinhos, que sejam 3, 5 minutinhos, mas para você. Outra forma de fazer inalação é colocar uma panela ou uma vasilhinha com um pouquinho de água mais quentinha e colocar algumas gotinhas de óleo de lavanda e colocar o rosto um pouquinho mais para baixo e respirando aquele vaporzinho que vai saindo dali. Também é uma outra forma de fazer a inalação. E faz ali por alguns minutinhos e também da mesma forma deixando, né, aproveitando aquele momento. Uma outra forma, né, de aromaterapia é através do colar difusor. Para quem não conhece o colar difusor, ele é vendido, né, em diversas lojas de produtos de aromaterapia e é uma forma prática
porque a gente coloca uma gotinha de óleo ali e, né, pode ir para os outros lugares, sair, trabalhar e levar o óleo, né, para onde a gente vai. Para quem não tem o colar, uma outra forma é colocar um chumaço de algodão, às vezes prender na gola da blusa ou na própria blusa, e nesse chumaço de algodão, colocar alguma gotinha ali do óleo essencial. Uma outra forma também é através do banho aromático. O banho aromático, principalmente com óleo de lavanda, ele ajuda demais a relaxar. No final do dia, principalmente, quando a gente já chega cansado, né, já cheio, né, do dia todo, colocar 4 gotinhas, 3 gotinhas no box de óleo de lavanda e deixar, né, ir respirando aquele óleo durante o banho para poder relaxar. O óleo de lavanda, ele é muito seguro, então ele pode ser utilizado também por bebês e por crianças. Então, pode ser utilizado também no banho dos bebês. Para quem está amamentando ainda, pode diluir no leite materno. Para quem não está, pode diluir no próprio óleo vegetal. Dilui uma colherzinha e coloca na banheirinha da criança. Então, assim, esse momento do banho é um momento também de proximidade da mãe com a criança, com o bebê. Então, aproveita esse momento, né? Assim como a gente aproveitou o outro momento para estar com a gente, aquele momento para estar com o bebê. Durante o sono, né? O óleo essencial de lavanda, ele é muito conhecido pelas propriedades, né? Para ter um sono mais tranquilo, mais relaxante. Então, uma das formas de utilizar o óleo essencial de lavanda seria pingar uma gotinha na pontinha do travesseiro para que você possa passar a noite ali, né, usufruindo dos benefícios do óleo. Para quem não quiser pingar no travesseiro, uma outra opção é pegar um paninho, um lencinho e pingar uma gotinha ali e deixar na sua mesinha de cabeceira ou perto do seu travesseiro, porque ele vai fazer também, né, esse mesmo efeito de pingar no travesseiro. Outra forma também é aquelas almofadinhas ou uma almofadinha que você tiver em casa, você pingar uma gotinha ali e também deixar perto, ou na mesinha de cabeceira ou perto do seu travesseiro. A forma de uso tópico, o óleo essencial de lavanda, ele é muito seguro. Ele pode ser utilizado puro, porque ele é um óleo muito delicado, então ele pode ser utilizado puro. Mas sempre lembrando que para quando for uma criança ou uma pessoa mais idosa, ele tem que ser diluído. E como a Lilian falou, né, quando é uma área mais extensa, né, quando é algum local que você precise diluir, né, que tem uma indicação de diluição, aí você vai usar diluído. Uma outra forma de utilização é fazendo uma massagem na sola dos pés, passando uma gotinha de óleo de lavanda, uma gotinha em cada pé. A gente pode aproveitar esse tempo que está mais frio, né? E colocar uma meia para potencializar o efeito, aproveitando esse tempozinho mais frio. E também pode fazer uma massagem relaxante. O creme da doTERRA neutro é muito bom, que pode, né, ajudar para poder fazer essa massagem, ou mesmo no óleo vegetal. Outra forma é através de um escalda-pés. O escalda-pés é uma delícia, ajuda a relaxar demais. E seria colocar 2 colheres de sal, 4 gotinhas de lavanda e uma água mais quentinha. E aproveitar aquele momento para ir relaxando e sentindo mesmo os benefícios do óleo. Tem uma outra forma que eu acho que é muito boa também, que é através de uma compressa, através de um paninho ou uma gaze, quente ou fria, pode misturar, né, molhar na água mais quentinha ou mais fria, com uma gotinha de óleo e coloca, né, no local onde você deseja, né, relaxar,
e deixa ali por alguns momentos. E a última forma de uso é a ingestão. A ingestão é em casos muito pontuais e só quando tem indicação para ingestão. Muitas vezes a gente acha, né, que a gente precisa de ingerir ou precisa do difusor, mas como a gente viu, a gente tem tantas formas de utilizar o óleo essencial e de usufruir dos benefícios que realmente a ingestão é só realmente quando tem uma indicação e nos casos bem pontuais. Então, seriam essas as indicações, né, para utilização do óleo de lavanda. A outra indicação que eu esqueci seria antes, né, de uma reunião, de uma palestra, para os professores que dão aula, passar uma gotinha aqui na garganta, porque ele, né, ajuda a se expressar melhor. Então, também é uma dica legal. E seriam essas as dicas para a utilização do óleo. Ótimo, Nath, obrigada. Eu queria colocar uma pontuação que o nosso óleo de lavanda da Terra é a lavandula angustifolia, que é a lavanda, como a Nath falou, de origem francesa e búlgara, que é muito diferente também conhecida como lavanda verdadeira, diferente de outros tipos de lavanda. Ela principalmente tem essas propriedades calmantes e relaxantes. A gente sabe que existe a lavanda brasileira, que ao contrário dessa, tem propriedades excitantes para o organismo. Então, por isso, a gente saber a origem do óleo, ter a certeza da pureza, da qualidade e da procedência, faz todo sentido para a gente usar com os benefícios que a gente deseja. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Jaque, certo? A gente agradece vocês. Eu vou interromper a gravação e aí a gente pode conversar mais detalhadamente.